Bem-vindos a mais um episódio das sagas e das histórias que eu estou compartilhando com vocês aqui nesse canal. Para quem não me conhece, sou Anderson Dick, eu sou o fundador da Feotech, eu sempre falo isso nos meus vídeos, né? Passou mais de um ano aí já no canal e muitos de vocês talvez não saibam o que é a Feotech. Então é o seguinte, muitos de vocês até me perguntam sobre histórias de empreendedorismo, sobre como é que começou, eu sei que tem muita curiosidade, eu mesmo procuro passar parte da minha história, parte da minha vida durante os vídeos, os outros episódios, mas hoje eu resolvi fazer um episódio especial, que não vai ser o único, porque é impossível resumir essa história, ou digamos toda a parte da minha vida relacionada à Feotech, relacionada ao meu trabalho, em um único vídeo. Eu já falei um pouco sobre a história, um pouco da Feotech USA, num vídeo que eu contei a história da Proline. Durante todos os vídeos, eu sempre dou, às vezes, um pouco do assunto, eu conto uma história, um fato diferente. Mas hoje, já que eu estou aqui no Brasil, estou em Porto Alegre, estou aqui na sede da Feotech Brasil, eu resolvi fazer um vídeo que eu conto muito mais a minha história ligada à Feotech do que a da Feotech em geral. Então, espero que vocês curtam, eu vou bater papo com algumas pessoas muito importantes, eu vou contar várias histórias da empresa, vou contar várias histórias de como é que eu vinha, de onde é que eu comecei, de onde é que eu cheguei, como é que a gente, digamos assim, está hoje posicionado. Vocês vão conhecer um pouco da Feotech Brasil, que tem muita gente que às vezes tem curiosidade de fazer uma visita aqui. Nesses últimos anos aí tem sido difícil visitas presenciais, então eu achei que seria bem apropriado, inclusive, fazer um tour aqui na empresa e mostrar para vocês como é que é e o que é a Feotech. Então, sente aí, bota na TV, espero que vocês curtam e vamos lá, vamos começar essa história que eu acho que vai ser legal. Para começar, deixa eu contextualizar vocês. Eu sei que muitos de vocês já sabem, mas eu tenho certeza que a maioria nunca viu o que eu vou mostrar para vocês aqui, porque eu não lembro de ter mostrado, é um arquivo pessoal meu, dos primórdios de quando a Feotech nem era Feotech, era literalmente um projeto de guri, assim, um projeto de brincadeira. Só que agora eu vou mostrar exatamente como é que foi assim a primeira concepção de um produto, a primeira ideia, e vocês vão entender um pouco de como é que, digamos assim, surge um produto, uma ideia, um produto e uma empresa, assim, obviamente de uma maneira simplificada. Eu sempre fui um cara muito curioso de aprender sobre eletrônica, sobre carros, e logo que eu entrei na faculdade, eu comecei a tentar fazer um controlador, que depois eu vou dar mais detalhes de como é que foi essa história aí. Eu comecei a estudar uma maneira de fazer um produto que, na verdade, fosse controlar um bico injetor, um injetor de combustível. No caso, muitos brincavam, e até numa maneira negativa, mas eu sempre tomei como positiva, fazer um pulsador de bicos, que na prática era uma maneira de aumentar a quantidade de combustível num carro que estava sobrealimentado, que tinha um turbo adicionado, alguma coisa assim. Então, para mostrar para muitos de vocês que acredito que não viram, essas foram, digamos assim, as primeiras ideias ou protótipos de uma Feotech. Essa foi literalmente a primeira vez que eu fiz um produto, nem um produto, né? Fiz uma tentativa de controlar um bico injetor, digamos assim. Olha aqui, 4 fios, uma resina, um pressostato e um trimpote aqui para regular. E esse aqui rodou no carro de um amigo meu, que é o Dave Galteri, um Vectra 95, que tinha convertido a carburado e botou um bico suplementar, e na verdade ele tinha voltado a injeção e isso aqui estava controlando o motor. Isso aqui foi literalmente uma brincadeira de faculdade, assim, no segundo semestre da faculdade, uma maneira de tentar botar na prática uma coisa que eu tinha ideia. Não foi fácil, depois eu vou entrar em mais detalhes de como é que foram as dificuldades disso aí. E quando eu fiz esse produto, na verdade, teve um outro protótipo aqui também, variações aqui de tentando usar isso aqui para controlar um bico injetor, mas era uma ideia muito prematura. Depois eu vou dar detalhes de como é que avançou para o que foi depois as ideias mais completas de Feotech, mas eu quero mostrar para vocês agora esses passos. Quando eu tentei fazer isso aqui, não deu muito certo a segunda tentativa, e realmente eu achei que na época não ia ter futuro aquilo ali. E aí eu dei um passo atrás, em vez de tentar fazer alguma coisa que era um controlador de uma injeção eletrônica, eu pensei em fazer um leitor de sonda, que na época era um item muito popular ali no final da década de 90 e 2000. Basicamente um indicador da sonda comum que ele mostrava aqui, que chama Hall Meter, né, na época era o nome que a gente chamava, que ele indicava a mistura do carro, se ela estava, digamos assim, tendendo ao rico ou tendendo ao pobre ou correta, né? E esse produto aqui, eu me lembro que deu muito
trabalho, porque eu fiz desde o desenho da placa, assim, ó, que eu tenho as primeiras placas que eu fiz dele aqui, que é corroída com serigrafia, e eu mesmo corroí a placa. Fiz depois aqui uma variação um pouco menor, tentando fazer esses protótipos, eu guardo com muito carinho. E montava tudo na mão, eu que mesmo produzia. Fiz uma primeira venda desse produto aqui para uma loja aqui no interior do Rio Grande do Sul. E acho que eram 20 produtos, foi uma quantidade enorme, assim, passei uma semana produzindo, entreguei para eles e foi, digamos assim, o primeiro. E aí, na época eu precisava criar um nome para o produto, até então não tinha nada assim, e aí que eu fui pensar num nome que remetesse a algo internacional, que remetesse a algo de performance, e Tech sempre estava na minha cabeça, Fueltech. E aí acabou surgindo o nome Fueltech. Inclusive, eu brinco com o nosso time de design hoje, que o desenho original, o logo original da Fueltech fui eu que criei no CorelDRAW lá em 2002 ou 2001, e ajustei todas as fontes e fiz todo o alinhamento. Inclusive, para quem já trabalhou conosco de alguma maneira, sabe que eu tenho um transtorno obsessivo compulsivo por alinhamento, por questões, ou então o alinhamento do logo é pelo topo, ó, não é por essa barra aqui embaixo. Então, às vezes, o cara bota o adesivo assim e deixa ele deitado, porque, na verdade, ele alinha pela barra de baixo. Então, é pelo topo. E espaçamentos, assim, ó, esse espaçamento aqui é muito importante, esse aqui é o mesmo, ó, todos os detalhes, espaçamento entre as fontes. Apesar de que essa fonte, na época, era uma fonte relativamente comum, hoje ela é até mais comum. O logo, entre aspas, não tem nada de especial, mas 20 anos depois ele é ainda um logo atual, digamos assim. Então, a criação do logo foi uma parte elaborada. Os cases aqui, ó, quando a gente começou a fazer tem vários produtos, ó, os primeiros protótipos, ó, de uma que seria, a Fueltech primeiro tinha pensado em 6 botões, em vez de só 4, depois acabamos simplificando para 4, variações de cores, até o que virou depois, na verdade, a primeira Turbo Pro. Essa aqui era um case que era de testes, e acabou que o design do produto mesmo, incluindo a embalagem aqui, que na época era um designer que trabalhou muitos anos com a gente, chama Rodrigo Chenardi, grande amigo meu aí, de Voti, gente boa. E esse aqui culminou, digamos assim, o primeiro produto que a gente fez, que ainda assim é uma caixinha, digamos assim, universal, da Patola, para quem conhece de eletrônica, que tinha recortado, digamos assim, as laterais, um conector simples, um fio extra aqui que não cabia no conector, uma serigrafia genérica, assim, mas bastante esforço, digamos assim, para ter um produto que tivesse uma cara. E essa foi, digamos assim, a primeira, de uma certa maneira, injeção eletrônica programável, Fueltech, onde a gente tinha, pelo próprio botões aqui, tu acertava todo o carro, né? Só que aí tinha que fazer o chicote, por exemplo, o chicote eu que montava na próprio quarto do apartamento. E uma das coisas que deu muito trabalho, que eu me lembro direitinho, foi esse manual aqui, ó, que esse aqui inclusive é um manual histórico, assim, porque a gente guardou ele, e esse manual eu escrevi pessoalmente todo ele, assim, vírgula por vírgula. E até hoje muitos dos materiais que existem na Fueltech, eles obviamente se basearam de todo esse manual. E na época eu me lembro que a Fueltech era uma das poucas, ou a única, eu acho, marca de injeção que compartilhava e mostrava os manuais, assim, publicamente para baixar. Isso era 2003, 2004. A internet era bem iniciante, assim, inclusive o site, eu fiz o site a primeira vez em Excel, nem me lembro como é que o Excel exportava em HTML, fiz o site, fazia tudo isso aí. E nessa época a Fueltech era no quarto de casa. Eu morava num apartamento próximo à Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e a Fueltech era literalmente no meu quarto de casa. Eu tinha a minha cama, a minha escrivaninha, onde é que eu montava as coisas, montava as placas, soldava, fazia o chicote, imprimia o manual. Vocês veem aqui que é tudo ainda na época com espiral. Então cada produto para vender era um trabalhão, desde cortar os fios, chicote, crimpar, emendar, fazer isso aí do projeto, levava a caixinha para cortar, fazer serigrafia, acrílico, voltava, montava a placa componente por componente. Deixa eu ver se eu tenho alguma, não tem nenhuma aqui aberta com a placa, mas os componentes eram tudo um through-hole, ou seja, faziam montagens assim, manuais. Na época, aqui em Porto Alegre, eu comprava todos os componentes na Alberto Bins, que é, digamos assim, não sei se acho que é a Santa Efigênia de Porto Alegre, digamos assim, aonde compra os componentes. Até hoje tenho amigos ali que, quando eu ia quase diariamente comprar componente, tentar achar uma solução para montar. Então foi uma época muito batalhadora, muito bacana, mas obviamente difícil, né? Mas difícil no bom sentido, né? Não me entendam mal, pelo contrário. E aí, na verdade, a evolução dos produtos ela foi indo, né? Depois da Turbo Pro, que na verdade ela só controlava o motor
com carburador ou com injeção eletrônica original e adicionando, a gente fez a Race Pro, que na verdade foi uma sacada de trocar o mapping para ler só, em vez de ler só pressão de turbo, ele lia vácuo também. E aí na época a gente mandava esse boné aqui, inclusive esse aqui é um boné de época, ó, amassado aqui dentro, ó, chicotinho e tudo. E o manual já começou a encadernar, agora um pouquinho mais bonito. A gente depois lançou aqui uma outra Race Pro também, ó, bem antiga aqui, dá pra ver o chicote intacto. E tem uma dessas aqui, que eu acho que é essa, não me lembro qual delas é. Natal de 2004, uma mulher ligou para a empresa, eu atendi o telefone, e aí na época era praticamente eu e mais dois, assim, e ela disse, eu quero comprar um presente para meu namorado, essa tal de Fueltech, como é que eu posso comprar isso? Vocês que vendem? Sim, a gente que vende, deixa eu passar para o departamento comercial, entre aspas. Passei para o outro orelha e, brincadeira à parte, atendi ela e ela disse, só que eu tenho um pedido especial. Eu me lembro que era R$1.600 na época, isso em 2004. E aí ela disse, posso pagar em dinheiro? E eu, claro, com certeza, né? Na verdade, era uma época muito, no início, assim, né? Qualquer venda era às vezes o salário da semana, o salário do mês, né? Dos funcionários. E ela disse, só tem um pedido especial, eu quero que tu grave, tem como gravar uma mensagem inicial. E ela pediu para gravar aquela mensagem inicial na tela, que era te amo e o nome do namorado, que eu acho que era Rafael. E aí eu disse, claro, gravei, ela foi lá buscar o produto, entregou, pagou em dinheiro, entreguei o produto, ela levou, e eu acho que uns 12 anos ou 15 anos depois, um dia chega esse produto da manutenção, intacto na caixa, e o pessoal da manutenção me chamou, Anderson, olha essa mensagem inicial que está nesse produto aqui, tu não te lembra de algo disso? Porque esse produto é muito antigo, tem uma data de fabricação de 2004. E aí eu fui olhar isso, na hora eu me lembrei como é que foi, como ela pediu isso aí. E aí a gente contatou o dono desse produto, era um cliente do Branco até, de Porto Alegre aqui. E na verdade oferecemos para ele para trocar por uma versão mais atual da injeção e ficar com aquela, porque aquela ali tinha uma memória. E ela está hoje aqui no nosso museu, né? E aí depois disso, a gente foi evoluindo, assim, como eu falei, a Race Pro. A gente fez um produto depois que foi um desafio bem grande, foi a Fire Pro, a Fire 4S, que era para controlar a ignição com roda fônica. É também um dos grandes pulos assim, de tecnologia no Brasil, até chegar a outros produtos que depois foi a FT250. E aqui tem os cases, por exemplo, ó, a FT200, que foi, a gente queria fazer uma versão com imã, essa aqui era uma impressão em 3D para ver como é que ia funcionar. E foi evoluindo até, aí na época a FT400 foi um grande salto. A gente anunciou ela na PRI de 2009, só que a gente conseguiu só começar a comercializá-la acho que no final de 2010 ou até 2011. Deu muito mais trabalho assim do que a gente imaginou para poder começar a vender esse produto. E aí, claro, você já vê a evolução no material gráfico, os manuais assim já tinham todo um carinho na parte técnica, assim, já não era só mais eu escrevendo. E tudo a gente sempre se preocupou em fazer algo bem explicativo, né? E ela foi a primeira com a tela touchscreen. E bem nessa época, a gente já estava fazendo PRI em 2009, 2010, todo mundo chegava na PRI e falava, não, vocês não tem que fazer um produto com tela, o pessoal não quer, eles querem só um computador, uma tela, bota um laptop e pluga no produto que fica embaixo do painel, que era na verdade o padrão de mercado. Mas eu sempre falei, a gente sempre falou, cara, mas é tão legal ver um produto que fosse basicamente, que fosse assim possível do preparador ou quem estiver acertando regular pela tela, não depender do produto. E isso foi uma coisa que a gente insistiu nisso, assim, teimosamente, porque todo o mercado era o contrário. E aí, eu vou dar um pulo aqui, porque na verdade entre a FT400, a gente teve a FT500, que foi um outro grande pulo, que eu vou contar essa história melhor depois, porque tem a ver com a história da Proline, da Fueltech USA. Eu acho que já saiu um pouco no episódio da Proline, quem quiser assistir. E, na verdade, eu vou dar um pulo para chegar no final aqui para mostrar um dos produtos que a gente fabrica e que eu acho que é um dos mais especiais, inclusive é o produto que recebeu o prêmio na PRI desse de 2021 agora. E a gente tem muito orgulho porque eu acho que é o produto mais avançado, assim, no sentido de mais moderno, tudo. Então, assim, desde design do produto, a gente se preocupa sempre muito com a embalagem, de ter algo assim que seja, assim, que o pessoal quando compra, que ele fique feliz, assim, de estar abrindo um produto que ele se esforçou muito para comprar, sabe? Realmente as pessoas levam muito isso pro prazer, assim, ó. Então, inclusive, a gente bota uma cartinha de agradecimento, um parabéns aqui, ó, bem elaborada, assim. A gente tem um catálogo de produtos que eu vou dar uma folhada aqui só para vocês verem a infinidade de produtos que a gente tem, digamos, hoje, que é desde a FT550, que é esse produto ali, a FT550 Lite,
as antigas aqui, a FT300, é um produto muito importante, a 350, o comparativo entre elas, acessórios como pick and hold, switch panel, EGT, a Nano, que é para ler a sonda aí, ignição, FT Spark, foi um outro grande desafio no mercado, introduzir isso aí, tirar o distribuidor, especialmente no mercado americano, uma série de sensores, acessórios, volantes aí, os volantes eu até que adoro, eu gosto de todo mundo curte aí, bobinas, relés, painéis e toda a parte de vestuário, né, que é uma coisa cada vez mais a gente gosta de vestir o que a gente curte, né, então todo o catálogo mostra toda a parte aqui de vestuário também e acessórios menores aqui e também a parte da FT Education, que eu já fiz um vídeo especial para falar da história da FT Education, que obviamente fala da história da Feeltech. E continuando aqui a FT550, ó, fazendo um unboxing aqui. Ela tem um cartela de adesivos, que é para o cara colar. Olha o manual como avançou, ó, a diferença daquele manual lá do início. Mas mantém muita origem. Eu tenho certeza que muitas das palavras que estão escritas aqui vieram originalmente do manual que eu escrevi no quarto de casa, mas obviamente bem mais completo. E a gente sempre se preocupa muito com isso. E aí o produto aqui tem todo um talento especial assim, de qualidade, carinho. Então, se for ver, olha o case, como é diferente, como teve avanços, como é a qualidade incrível, assim, um dos produtos mais bonitos, assim, mais bem desenhados nessa indústria, modéstia à parte. E aí, claro, a gente se preocupa com tudo, desde suporte, tem uma caixinha de acessórios, que vem desde os coxins aqui, por exemplo, um emblema bem bacana aqui, que é para colar no carro, um pendrive com manual e com softwares, um chaveirinho. Então, esse é o produto atual, essa é digamos assim, a Feeltech hoje. E como eu mostrei no catálogo, a Feeltech tem dezenas ou talvez até centenas de produtos e serviços que a gente oferece. Eu queria mostrar um pouco dessa linha do tempo, esse museu, digamos assim, porque eu falo da Feeltech com tanto orgulho e às vezes a gente fala de algo que espera que as pessoas entendam e conheçam, mas esse é o produto, digamos assim, e a caminhada que teve até chegar nesse produto que é o nível de hoje, praticamente 20 anos depois. Mas tem uma outra parte da história que é justamente aqui em Porto Alegre, que é o Leonardo, que esse cara aqui às vezes é um cara que não aparece muitas vezes as pessoas relacionam a Feeltech a mim muito, né? Mas não sabem exatamente toda a estrutura que tem por trás, e não só isso, mas o esforço e o trabalho para ter uma empresa, digamos assim, tão profissional, tão correta e, digamos, promissora que nem a Feeltech. Eu sou muito ligado à parte de desenvolvimento, à parte de aplicação, à parte comercial, à parte de marketing, só que isso é uma parte importante, mas tem uma outra parte que é exatamente onde é que o Leonardo é o mestre, digamos assim, e é graças à liderança dele que a gente cresceu muito nos últimos anos. E muitas vezes as pessoas pensam assim, como é que o cara chega a por exemplo, até um cargo como o Leonardo, porque ele não só é o diretor executivo da empresa, mas digamos assim, quem coordena toda a parte aqui no Brasil, começando como estagiário, começando como estudante, e na prática, né, tem umas histórias até mais antigas nossas aí, né? É verdade. Então, Leonardo, conta um pouco aí como é que foi a tua lembrança de onde é que a gente se conheceu e de onde é que isso aí foi virar. E já que tem aí um tema também um pouco de empreendedorismo, né? A gente foi se conhecer em, acho que 97, eu devia ter uns 14 anos, tu acho que 17. E na época eu e meu irmão a gente decidiu fazer um negócio e era vender CD, então estava em alta vender CDs com seleção de música. Só que para fazer o negócio funcionar a gente precisava de um cara inteligente, né, que soubesse mexer em informática, né, instalar softwares, enfim. E aí tu conhecia meu irmão, acho, do cursinho, né? Naquela época eu tinha, esse foi meu segundo emprego, porque eu vou falar para vocês, o meu primeiro emprego foi na imobiliária do meu pai. Mas meu segundo emprego foi quando eu resolvi arrumar computadores, instalar software. Tua primeira jornada como empreendedor, então. É verdade, foi a minha primeira empresa, digamos assim, empresa individual, mas eu botava anúnciozinho no jornal e pegava uma jog, eu ia com uma pastinha embaixo do braço, uma mochila e ia instalar, regular, arrumar computadores e esse tipo de coisa aí. E a gente ali se batendo, e aí meu irmão lembrou de ti, foi aí que a gente se conheceu. E depois, em 2008... tem o meu concunhado, o Dave. Né? O Dave, inclusive, tem muita nessa história sempre. O Dave é o cara que tinha um Vectra preto, esse que eu mostrei, aquela primeira injeção que a gente colocou ali
no carro dele. E aí era um conhecido, um amigo teu de longa data, enfim, meu cunhado, e a gente estava na casa da minha sogra, em 2008, conversando. Eu trabalhava numa metalúrgica e já tinha intenção de sair, abrir um negócio. Estava te formando, né? Estava me formando. Em final de 2008 eu ia me formar em engenharia de produção em Santa Cruz. Na Unisc, e estava já querendo outros planos, assim, né? E aí, conversando contigo... Sim, foi bem na época que, vocês vão ver nesse episódio, aí, o primeiro empregado, o funcionário da empresa foi o Alan. E o Alan teve uma oportunidade de trabalhar, né, com o pai dele, e aí, digamos assim, ele fazia tudo, toda a parte administrativa, gerencial. A empresa deveria... Você lembra quantos funcionários tinha? Eu acho que eram 16 quando eu entrei, por aí. E na verdade eram alguns de produção, alguns estão até hoje com a gente. E aí meio que eu estava comentando entre os amigos ali que a gente precisava de uma pessoa como se fosse um gerente, um coordenador ali, para a parte administrativa, estratégica, financeira, era praticamente tudo, né? Sim. E aí meio que eu te olhei, tu me olhou, quando parece, cara, eu acho que de repente esse cara aí... Só que o que me chamou a atenção, a gente estava conversando, tu tinha acabado de voltar dos Estados Unidos, instalar a primeira Fueltech no Honda do Jack. Jack Sakili. E eu te perguntei, e os Estados Unidos, como é que tá? É algo que realmente vai, né, tem futuro? E aí tu comentou que tinha bastante trabalho para fazer, mas que tinha tudo para dar certo e que os Estados Unidos não era o destino final, mas a porta de entrada para o mundo. É verdade. Eu assim, esse cara tem visão, então acho que faz sentido, assim, seria um cara que eu gostaria de estar junto aí nos negócios, né? E aí, na verdade, tu entrou na empresa com uma intenção já bem clara que a gente tinha de expandir para os Estados Unidos, né? Eu entrei em janeiro de 2009 e existia essa conversa, a gente ali, janeiro, fevereiro, março, fazendo planejamentos de expansão, e aí a gente falou, cara, tem que abrir nos Estados Unidos. Aí em maio de 2009 a gente concretizou já esse plano, foi rápido, né? Questão de 5 meses, a gente já abriu a primeira unidade na Califórnia. Primeira tentativa da Fueltech USA, de várias. Quem não conhece esse episódio, essa parte aí, assiste o episódio da história da Proline, da Fueltech USA, porque eu contei um pouco dessa história. Mas de sucessivas tentativas, né? A gente tentou na Califórnia, não deu certo, a gente tentou na New Jersey, não deu certo, depois na Flórida não deu muito certo. Isso, em Miami, ali junto com a PEX. Fizemos a PRI, teve um episódio também da PRI de 2021, que eu acho que é bem legal assistir para quem quer conhecer todos os aspectos da história. Mas a gente fez PRI juntos em 2009, 10, 11, 12. Isso. Foi assim, pega o avião, para no Walmart, mala cheia de produto, bota os produtos em cima de uma mesa com toalha preta, e todo mundo criticava, assim, dizendo que ninguém dava muita bola. Foi realmente a gente gastou dinheiro, perdeu, entre aspas, dinheiro, mas ganhou aprendizado, né? Foi um bom investimento de aprendizado, né? Tipo, para não dizer outras palavras. Mas aí, daquela época... e aí, na verdade, acho que é uma coisa importante de falar, daquilo, tu era sócio, né, da parte da Fueltech USA, junto com outro grande amigo, o Rodrigo Coy, né? E a gente, como não deu muito certo, a gente decidiu dar um passo atrás e a Fueltech USA, digamos assim, não tinha... não é que a gente desistiu, mas a gente precisou dar um passo atrás para repensar. E o Brasil, ao mesmo tempo, estava com um crescimento bem acentuado e tu tomou bastante importância no Brasil. E dessa época, tu justamente foi que a gente viu que, na verdade, a tua importância no Brasil era muito maior. E daí que a gente fez, na verdade, um acordo, uma mudança de quadro societário, e tu virou, na verdade, sócio da Fueltech Brasil. Isso, né? Porque a gente estava trabalhando nos Estados Unidos, mas só abrindo distribuidores, e não tinha na época uma necessidade de ter a empresa fisicamente, enfim. A gente entendeu que não precisaria, né? E aí, enfim, a gente fez como se fosse uma fusão de cotas, né? Na época já éramos só eu e tu nos Estados Unidos, e aí ficamos nós dois aqui, Brasil e Estados Unidos. E a empresa ficou lá aberta. E às vezes a gente tem um conceito assim, até nessa época eu era o dono, digamos assim, único da empresa, e foi uma das decisões mais acertadas que eu tive, foi, entre aspas, dividir para multiplicar, né? Porque às vezes a gente pensa que tu dividir a empresa ou ter um sócio é negativo. Pode ser, obviamente o sócio tem que ser certo, tem que ser a sinergia, né? E até um parênteses, eu digo assim, eu e o Leonardo, a gente trabalha muito bem, porque o Leonardo, ele é um gênio na parte administrativa, financeira, estratégica, gestão, pessoas, análise, tudo. E eu tenho toda a minha parte criativa na aplicação, nos negócios. E a gente, inclusive, tem diferenças de decisões, às vezes, né? Só que a mais importante é o seguinte, ele aprendeu a pensar o que eu decidiria,
e eu aprendi a pensar o que ele decidiria. Então, às vezes, a gente tem que fazer uma decisão estratégica, uma decisão rápida, e a gente consegue isoladamente decidir como se fosse um comum acordo. Como se fosse comum acordo, exato. E isso é uma coisa, uma sinergia que foi adquirida ao longo do tempo, porque nem sempre o que eu quero é o certo, né? E nem sempre o que ele... quando eu digo eu, assim, a gente pensa assim, não, mas eu acho que tem que ser assim, mas nem sempre isso é o melhor para a empresa. Então, tu tem que entender o completo, assim, da história. Eu acho que essa parte aí da tua visão da empresa foi o fundamental para o crescimento, especialmente nesses últimos anos. E que nem a gente comentou, a gente, quando tu entrou, tinha 16 funcionários, logo em 3 anos depois a gente se mudou para esse prédio, já tinha 30, né? 30. E desses, de 2013 até agora 2021, 2022 que a gente está com mais 155 funcionários no Brasil e 25 nos Estados Unidos. E esse crescimento, digamos assim, nesses últimos anos, eu até brinco, em 2017 eu me mudei para os Estados Unidos e eu não sei se a empresa cresceu porque eu fui para os Estados Unidos ou porque eu saí do Brasil. A gente brinca a parte porque, na verdade, o Leonardo assumiu como diretor geral da empresa e imprimiu, digamos assim, uma estrutura muito organizada e muito correta, assim, de profissional na empresa, né? Mas, na verdade, é um trabalho conjunto, né? Nossa, e realmente, até quando a gente abriu o Feutech USA, inicialmente a ideia era que eu fosse para os Estados Unidos, acho que é claro, porque eu já tinha morado na Califórnia, então até por isso a gente abriu na Califórnia primeiro, foi um dos motivos. E depois a gente foi entendendo que realmente, assim, o teu perfil, né, de abertura de mercado, novos negócios, entender o que o mercado lá necessitava e trazer para o Brasil e criar as tecnologias era a parte mais importante, e a parte do produto para dentro, porque o Brasil, além de toda a parte de desenvolvimento, toda a área industrial é aqui dentro, né? Então fazia muito mais sentido eu ficar e tu ir. E aí foi uma mudança de planos. Deu certo, né? Que nem eu comentei no vídeo da Feutech USA também, eu nunca imaginei que eu me mudaria para os Estados Unidos, né? Fazem agora 5 anos que eu estou morando nos Estados Unidos, já com família, mala e cuia, né? E que a gente fala. Literalmente com a cuia de chimarrão. E não me arrependo, porque realmente foi uma oportunidade de expansão de negócio, oportunidade de vida, em vários aspectos. E eu acho que é legal compartilhar um pouco as pessoas que estão por trás disso. Eu gostaria de sentar com 150 pessoas aqui que fazem parte hoje do time. Já conversei com vários em outros episódios, vídeos, e vou procurar o máximo possível trazer a maioria deles aí, porque todos eles são muito importantes, né? A gente tem um time fantástico. Sim. Os gestores, especialmente, são pessoas muito qualificadas aí. E eu acho que esse é o brilho que a gente sempre fala, né? As pessoas é um dos maiores valores de cada empresa. Toda essa parte de profissionalização que a gente tem, e a empresa hoje ela já caminha por si só, né? Porque a gente tem pessoas extremamente qualificadas tocando a operação. Então... Bom, agora vamos fazer o seguinte, vamos dar uma volta aqui com o pessoal e vamos mostrar um pouco da estrutura atual, porque muita gente também tem curiosidade de saber como é que é uma empresa assim, né? E, de novo, eu acho que o que a gente está compartilhando aqui com vocês é uma ideia assim de mostrar um pouco da onde, digamos assim, vem a minha carreira, a carreira da Feutech, a história, empreendedorismo, e que sirva de inspiração também para quem tem seus negócios, aí não importa o tamanho, né? Pode ser maior, pode ser menor, pode ser individual, que sirva de inspiração assim também para, acho que se entender esses princípios, assim, se entender a forma de criar um negócio, de tocar, assim, e a paciência, a persistência, né? Fazer as coisas corretamente, no final dá certo, sabe? Então, acho que essa é a ideia desse episódio aí, mas vamos agora fazer o tour? Vamos fazer o tour, começando lá pela recepção aí. Show, bacana. Agora nós viemos aqui na recepção da Feutech. Leonardo, vamos dar uma volta aqui, porque como eu falei para vocês, o Leonardo é o cara que toca toda a operação, então na verdade eu quando eu tenho a oportunidade de vir aqui, sempre tem gente nova e sempre tem... Vou te levar para fazer um tour agora. Então o Leonardo vai nos levar para fazer um tour aqui, porque eu também me considero um pouco visitante aqui. Vamos lá então. Aqui a gente tem, só mostrar aqui, nossa recepção, até uma coisa que a gente procura fazer em todas as unidades é esse logo aí, desde a primeira Feutech, não no quarto lá, mas na Barras Cassal tinha já esse logo em cima. E a gente tem vários revendedores, inclusive nossos internacionais, tem na Argentina, no Paraguai, no Uruguai, obviamente na Feutech USA e em breve na Europa também, mas esse é um outro assunto aí para outro episódio. Aqui a gente tem um pouco de exposição aqui nos produtos e tal, né? Tem os simuladores aqui que a gente comercializa também, que é um produto à parte, essa parte dos eSports é bem interessante, a gente curte bastante. Vamos passar aqui como era até 2018? Na verdade, assim, esse prédio aqui, que é o prédio principal, depois a gente vai subir nos outros andares,
A gente se mudou para cá em 2013, né? 2013. A gente ficou 10 anos no prédio da Barros Cassal, e que era também uma expansãozinha. Por 10 anos a gente ficou no prédio da Barros Cassal, que era embaixo do meu apartamento. A gente alugou uma sala que tinha uns 40 metros quadrados. Eu vou ver se eu consigo botar umas imagens aqui para vocês verem um pouquinho de como é que eram os escritórios. Quando a gente está falando que vocês estão vendo aí mais ou menos assim os primórdios aí do escritório da Feutec, que a gente na verdade foi trocando de sala, até que também pegou uma outra sala e não deu mais para expandir, mas na época tinha 200 e poucos metros quadrados ainda, era consideravelmente pequeno. E quando a gente se mudou para esse prédio aqui, esse prédio por si só tinha 900 metros quadrados, que já era um salto... Um salto grande. Na época a gente estava com 30 funcionários. 30 funcionários? Eu acho, 29. Isso foi em 2013. 2013. Com 29 funcionários. Então, na verdade, veio de 2003 de 2003, 4 até 2013, de entre aspas, ou 2 funcionários, ou 2 pessoas, até 30 funcionários, mais ou menos, em 2013. E aí, em 2013, a gente teve, obviamente, relacionado a isso, a expansão internacional, que eu já contei um pouco da história da Feutec USA. E esse prédio aqui, toda a produção era nesse térreo, hoje ele é depósitos. Isso, começava, vinha para cá todo o fluxo de material, obviamente era por aqui vinha almoxarifado, aí a área industrial saía para expedição para cá. Então era desse tamanho. E aqui a gente teve, na verdade, a oportunidade ao longo dos anos de vir agregando novos prédios aqui. Então, Aí em 2019 a gente pegou esse prédio aqui do lado, onde a gente jogou toda a área industrial para cá. E aqui, na verdade, ó, vamos filmar de cima aqui, ó. Esse prédio aqui nós pegamos em 2019, e aí a gente passou toda a área industrial dele para cá, e isso agregou em torno de 600 metros quadrados, a princípio, na estrutura, e toda a área industrial era aqui nesse prédio. Aí depois a gente foi expandindo. Então ali a gente tem os escritórios de compras, PCP, qualidade e segurança no trabalho, todas essas equipes. E aqui, na verdade, vem a parte da montagem. Como eu falei antes, no início a montagem era manual, assim. Depois entrou um cara, inclusive eu vou fazer um quebra nesse vídeo agora aqui, ó. O primeiro funcionário mesmo, o Alan, que inclusive eu gravei um trechinho com ele, que ele foi me encontrar em Santa Cruz, então assista um pouquinho agora aqui. Quem foi o primeiro funcionário da Feutec, depois eu volto pra cá pra mostrar como é que tá hoje. Deixa eu interromper enquanto vocês estão assistindo essa parte aí, porque chegou uma visita aqui pra mim. Deixa eu ver, lembrar de lugar, senão pelo menos tu vai ficar um pouco mais na tua altura. Esse cara aqui é o Alan, que foi literalmente o primeiro funcionário da Feutec, grande amigo meu. Eu expliquei já um pouquinho agora que esse cara ele era meu colega de apartamento, né? A gente morava junto em Porto Alegre. Isso, a gente foi vizinho primeiro, as nossas famílias foram vizinhas, né? Sim, antes a gente morava, né, em cima um do outro ali. Isso, e daí depois a gente acabou ao longo da vida se encontrando em Porto Alegre, moramos junto e acabamos trabalhando por 4 anos na Feutec, né? E aí o Alan era o cara, foi o primeiro funcionário, virou, na verdade ele era o gerente, era o entregador, era o empacotador, era tudo, né? Era uma época diferente, né, Anderson, onde a empresa estava começando e todo mundo fazia tudo para poder dar um start aí e tá onde a gente chegou hoje, né? E aí tu ficou, acho que até 2007, por aí, 6, 7? Até 2008. 8, né? 2008. E aí, na verdade, 2008 tu foi assumir um papel com a tua família, né? Daí eu fui conduzir a empresa junto com meu pai, né? Uma corretora de seguros. E aí a gente também tocou linhas paralelas aí de negócios. Né? E o Alan é um cara ainda, grande amigo aqui, tô em Santa Cruz, ele veio dar um pulinho, ele tá de viagem, não podia deixar de bater um papo, mas... E aí quando o Alan saiu, na verdade, que aí entrou o Leonardo Fontolan, que foi, digamos assim, a pessoa que entrou para substituir o que o Alan fazia naquela época. Entrou o Fontolan e o Christian também, na época entraram... Bem junto, né? Os dois vieram para aumentar a equipe da empresa aí e ter o sucesso que teve hoje. O Christian já contei uma história da FT Education, onde é que tem essa parte aí, um outro episódio, quem quiser saber mais. E o Alan é o seguinte, o Alan é cheveteiro, né, também. A gente tem uma borboletinha lá e aí a gente acelera de vez em quando, não muito, mas... Só que aquele projeto é eterno, né? Você tem que acabar aquele projeto, né? Tem um projeto bom aí pra terminar aí, que vai ficar bem bacana. Esse eu quero andar quando ficar pronto. Cara, com certeza. Obrigado por parar aí. Achei legal incluir isso aqui no meio do vídeo, agora voltem aí pro resto da história aí. Bacana, um abração a todos.
viram aí o Alan, que foi literalmente o primeiro funcionário. E aqui a gente mostra, digamos assim, como é que é a estrutura hoje, né? Hoje essa é uma área, digamos assim, a parte de produção mesmo, montagem eletrônica. Oi, tudo bom? Ó, bem na hora aqui, ó. Aqui tá montando, o que é isso aqui, FT550? Vocês? FT550, ó. Então tem duas placas aqui, elas fazem aplicação de... Pode fazer, né? Aqui é uma pasta de solda, né? Que passa a solda, ela aplica na placa, depois ela vem para pick and place. E aqui, ó, na verdade são duas FT550 ali, ó. Elas já estão com a pasta de solda aplicada por essa printer. E aqui tem a pick and place que ela aplica os componentes. Então os componentes todos estão, digamos, em rolos aqui. E ali ele faz a aplicação, a colocação de cada componente nessas duas, digamos assim, cabeças da pick and place. E aqui, ó, você já vê que o componente já está tudo colocado, ó. Só que aqui se passar a mão cai tudo, né? Porque eles estão só aplicados precisamente, são os resistores, processadores, todos os chips. E aí daqui vem para um forno, que é, digamos assim, controlado as temperaturas, e sai posso pegar uma? Com licença? E aqui ela já está, digamos assim, as duas FT550 montadas num lado, ó. Depois ela volta e monta o outro lado, ó. E aí é feito, claro, uma inspeção visual, toda a parte do processo é feito, digamos, na saída aqui dos processos. E aqui, na verdade, é a parte industrial que a gente pegou no... Esse aqui é um outro prédio que nós pegamos em 2020. E aqui, na verdade, é a parte de montagem final, que inclusive tem, eu acho que tem umas 30 pessoas mais ou menos que trabalham aqui, né? Uhum. São 3 linhas e mais uma linha de revisão, né? A parte de controle de qualidade, enfim. E, né, em todas essas linhas a gente consegue diversificar com produtos diferentes e aí toca até o final. Já sai tudo testado, revisado, embalado. Então, né, agora o pessoal está no intervalo aqui. A gente normalmente trabalha, inclusive, o segundo turno, o terceiro turno. E aqui, por exemplo, já tem os produtos montados. Ó, esse aqui é a FT600, que é nosso top de linha. Então aqui já tem um estoque, por exemplo, pronto para ir para o nosso estoque. Não pegamos ninguém aí, parece que é tudo fantasma, né? Estamos fazendo um tour aqui para mostrar um pouco da Fueltec. E aqui os outros produtos, então basicamente nesse prédio aqui a gente faz isso. Aqui a gente tem a parte estoque, todos os produtos, por exemplo, são armazenados aqui, toda a parte de expedição, vestuário fica lá em cima também. Então, visita surpresa aqui, ó. Estamos fazendo um vídeo aqui para mostrar um pouco da estrutura aí. Então aqui, por exemplo, também vai toda a expedição, parte de exportação também. Se vocês receberam um produto aqui, foram esse pessoal aí que mandou. Valeu. Gostei da camisa aí. Aqui no quarto prédio, que na verdade é o nosso laboratório de eletrificação, a oficina que tem desenvolvimento. Então, o nosso Celta, inclusive esse Celta aqui é uma história legal, a gente comprou ele até de um grande amigo do Vicente Origem em 2007, eu acho. Foi o primeiro veículo da empresa, está aí na empresa até hoje. Brincadeiras à parte, ele único dono, baixa quilometragem, mas tem um motor 1.8 aí, ele era 1.0 original, a gente botou um motor 1.8 porque precisava para testar as coisas melhor, né? E esse carro aí já testou alguma Fueltec aí, com certeza. Que quase todos os produtos passam por aqui, né? Inclusive o pessoal a gente usa. E o Calibra. Os dois craques aí. E claro, aí a gente tem o Fusca elétrico aqui, eu já fiz alguns vídeos, já mostrei, vocês estão vendo o C3. Ali a BMW do Christian está guardadinha ali. E na verdade nesse espaço aqui a gente consegue fazer testes, desenvolvimentos, parte do que é assim a aplicação do nosso produto. Ali em cima eu já mostrei no vídeo da FT Education, que é toda a estrutura da FT Education, os treinamentos que a gente está entrando forte agora. Justamente depois da parada, assim, é uma divisão bem interessante. E aí o pessoal, na verdade, a gente consegue agregar bem essa parte mecânica e prática disso aí também. Agora é o seguinte, vamos voltar lá para o prédio 1 e vamos... Essa é a parte administrativa ali, escritório, P&D. Exato. Estamos voltando agora aqui, ó, pessoal. É meu chimarrão todo dia. Chega sempre, obrigado. E aqui, na verdade, a gente começa... A gente tem voltando pela recepção, o segundo andar é a parte administrativa. Olha lá, ó, vamos atrapalhar o pessoal aí. Administrativa, contábil, financeira, fiscal. Esses que cuidam aí da operação aí. E legal comentar
quando iniciou, enfim, antes de 2020 ali, a gente estava com 90 colaboradores, Brasil. Hoje está com 155. Sim. E nenhum dos setores comporta voltar a 100%. Sim. Então, a gente ainda vai ver alguns setores, assim, meio vazios, né? Porém, é porque o pessoal está tudo em home office. Sim. Então, a gente ainda tá E até um parênteses, parte do desenvolvimento, do planejamento que a gente está fazendo é exatamente uma futura mudança de prédio aí. Vamos ver se isso se concretiza. Vamos dar spoiler? Não vamos dar spoiler, né? Mas se tudo der certo, continuar dando certo, a gente vai estar aí para os próximos 10 anos aí em outras instalações aí, mas vamos ver se dá certo. Próximos capítulos. E aqui a parte comercial aí, o pessoal aí que atende aí. Na verdade aqui só tem 4 lugares, nem 4, né? Tem 3, mas... O pessoal do administrativo roubou ali, antes o comercial ia até lá e o comercial voltou mais presencial. Tem no remoto, tem mais de 10 pessoas, né? Total do comercial hoje, 9, 10 pessoas. 9, 10 pessoas, né? E aí tem maioria no remoto, aí faz um revezamento aí, né? Aqui também a mesma coisa, a parte de motorsports, né? Divisão de vestuário. Audiovisual também. Começou aqui, na verdade, e a gente foi deslocando, junto com motorsports, eventos, audiovisual. E aqui o pessoal do suporte também só tem 2, né? Na verdade tem uns... Quantos tem no total no suporte? Tem 11. 11, né? E vários aí remoto, né? Trabalhando de casa. Isso é uma vantagem até que, digamos assim, na pandemia a gente aprendeu a trabalhar remoto, que é poder usar o conforto de casa, digamos assim, para certas atividades que não precisa estar presencialmente, né? Então, e aqui o Henrique, né? E o Marcos aí são hoje os que estão na escala aí, né? Estão direto aqui. Beleza. Então aqui tem vários postos de trabalho, ali tem a parte de manutenção, assistência técnica aqui, o pessoal que, Fernando aí, o pessoal aí, estamos falando um pouco da história aqui, de como é que a estrutura nossa hoje, também tem alguns de férias remoto, né? E aqui, ó, já pegamos fora de horário, a manutenção. Tem uma ainda aí, ó, olha aí, ó. Essa aí é racing, viu? Pra quem... Essa aqui é uma das que gosta mesmo de carro, hein? Verdade. Tem uma história, né? Bastante. Aqui a minha patinha, quando era pequena, meu pai já corria de que gaiolinha, desde pequenininha já. Que legal. Tava nos meios já. Letícia gosta mesmo. Gosta. Legal. Vamos dar uma volta aí. Essa é a parte de assistência técnica, na verdade, dos produtos, né? Então, quem tem um produto aí, a gente tem produtos há 20 anos no mercado praticamente. Fazer atualizações, né? A gente faz atualizações, faz manutenção, faz o que precisar, digamos assim, no produto para deixar ele novo. Até uma das razões que os produtos mantêm mais valor agregado, mesmo 10, 15 anos de uso, porque realmente não tem... Uma que é difícil de estragar, outra que se estragar ainda tem conserto, né? E aqui terceiro andar. Então, aqui a gente tem a sala de RH, sala de reuniões aqui. Aqui terceira sala grande. Aqui a sala, deixa eu só mostrar aqui onde é que eu comecei o episódio, onde é que eu mostrei as ECUs ali, a história. E aqui fica a parte de P&D, pesquisa de desenvolvimento e design. Então aqui, ó, estamos fazendo tour, esse cara aí, esse senhor de cabelo branco aqui, ó. Cabelo branco careca, eu vou botar uma foto dele aqui quando ele começou na Fueltech. Vocês vão me dizer se envelhece ou não o cara trabalhar na Fueltech. Perde os cabelos lá. O Fabiano era um guri, estagiário, né? Começou aí com... Que ano tu entrou na empresa? 2007. 2007, né? Tá velho, meu. Como estagiário. E hoje é gerente. Então, e aqui na verdade de novo, a mesma coisa, o P&D a gente tem vários trabalhando remoto, né? A gente tem as estações de trabalho, se voltar todo mundo não tem lugar, né? Praticamente. Tem um núcleo de design, de TI, os times de cada produto de desenvolvimento aí, o pessoal da Investigate Eletrônica e outros desenvolvimentos e produtos aí. Os novos aí também, né? Quanto é que tem tempo de casa aí? Uma semana? Um mês, né? Um mês amanhã. E tem os velhos também aí, ó. Outros caras aí, 2007, tu entrou ou não? 2008, tá bom. E aqui a gente tem uma sala de reunião, o pessoal que trabalha aí nos desenvolvimentos. Mas digamos assim, essa é a estrutura física atual. Como a gente falou, né? Dos 150 e poucos funcionários, vocês devem ter visto aí uma pequena fração disso, porque pegou a produção fora de turno e realmente todo mundo que está podendo trabalhar remoto, a gente estava justamente fazendo remoto porque aí libera mais espaço para quem precisa estar presencialmente aqui, e é uma das maneiras que a gente encontrou aí de contornar, digamos assim, as dificuldades que tiveram nesses últimos anos. Mas encerramos esse episódio aqui, espero que vocês tenham curtido, né? Maravilha. Leonardo, obrigado pelo tour aí, obrigado por tomar... Obrigado aí, Anderson, também pela visita, né? Algumas visitas no ano, breves, e
sempre quando vem tem alguma novidade aí. É uma emoção, é fantástico ver aqui a evolução de tudo. Legal. Parabéns aí por tudo, muito obrigado. Com certeza, esse é um dos grandes responsáveis aí de a gente estar onde é que a gente está. E eu sempre digo, né, uma empresa ou um negócio, ou qualquer coisa que a gente faça, o mais importante são as pessoas e ter as parcerias, os negócios, as pessoas corretas em todas as áreas. Então, essa é uma das coisas que a gente prima bastante, assim. Vocês podem ter certeza que a pessoa, quando ela foi selecionada para entrar na Feutech, tem um critério muito grande. O Leonardo é um dos, inclusive, responsáveis por contratações, assim, chaves. E a gente se orgulha de ter gente muito boa e muito competente, sempre. Eu sempre falo, né? Um dos maiores segredos da Feutech, que agora já não é mais um segredo, são as pessoas, né? Então a gente tem um processo seletivo muito bom e a gente contrata, assim, os caras muito bons, né? Então... Show de bola. Valeu. Vamos para a próxima. Não acabou a história da Feutech, vai ter muitos outros episódios e outros capítulos. Então, obrigado. Deixa nos comentários aí quem gostou de acompanhar um pouco dessa história, porque eu fico muito orgulhoso de compartilhar com vocês. Tchau.